Olá pessoal, estamos de volta mais uma semana desenvolvendo aí o PET volume 4, dessa vez semana 5 aqui no primeiro ano. Vamos falar de texto icônico, gente. Até então a gente tinha trabalhado com o texto icônico verbal. Dessa vez o PET traz pra gente só o texto icônico. Antes de iniciarmos, já sabem, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações para que vocês possam acompanhar aí todas as aulas que forem postadas e também nos acompanhem nas nossas redes sociais, lá vocês vão ficar por dentro de todas as novidades que nós preparamos para vocês. Eu sou a Mari, eu sou professora de Língua Portuguesa e Redação aqui do Escola Online e a nossa aula começa após a vinheta. Icônico. Nós temos uma apresentação inicial que diz o seguinte: estamos percebendo que imagens podem ressignificar nosso mundo de maneira menos utilitária, ou seja, a imagem constitui um conjunto de significados também social. Nós já tínhamos falado sobre isso nas aulas anteriores, trabalhando com o texto icônico verbal. Eu já falei com vocês que quando caírem questões em vestibulares, em concursos, em que a imagem seja o texto principal, a gente tem que analisar tudo. Se ele tiver parte verbal, a gente analisa a parte verbal também. Se ele for somente realmente a imagem, a gente tem que levar em consideração cada aspecto da imagem, cada pedacinho, cada detalhe que compõe essa imagem. Como uma representação do real, algumas imagens possuem autonomia suficiente para seu entendimento, evocando uma narrativa que ordena a maneira de os indivíduos percebem o mundo que os cerca. E se durante muito tempo o grafite foi visto como irrelevante ou simples contravenção, hoje esse tipo de expressão visual adquiriu outro estatuto, sendo considerado meio de expressão artística, social e de comunicação. Muito bem, já vimos que nós vamos falar sobre o grafite nessa semana. Nesse sentido, o grafite tem permitido que sujeitos históricos até então silenciados possam participar artística e politicamente da cidade. Antigamente, o grafite, na verdade, ele era visto como algo, como uma contravenção mesmo, como foi falado aí. Me fugiu a palavra, porque nem se falava. Era pichação, não era nem grafite. Foi pichado ali. Não era visto como uma arte. E hoje ele ganhou um aspecto muito importante em sociedade. A gente consegue perceber essa valorização, como os artistas que trabalham com grafite se manifestam de forma muito importante na nossa sociedade, relacionada a coisas políticas, relacionadas a questões sociais. Então, o grafite ganhou realmente um destaque muito grande. Aí, para as atividades, a gente tem, antes de começar as atividades, um texto com o conceito do que seria grafite e mais alguns textos aí. Vejamos, olha, o grafite é um tipo de arte urbana caracterizado pela produção de desenhos em locais públicos, como paredes, edifícios, ruas, etc. É bastante usado como forma de crítica social, vou marcar isso, que é o que eu tinha comentado com vocês, como crítica social, e além disso, é uma maneira de intervenção direta na cidade. Democratizando assim os espaços públicos. O termo grafite, de origem italiana grafito, plural grafite, significa escrita feita com carvão. Muito bem. Aí nós temos o texto 1. História da arte de rua, publicado em Artes e Ideias por Regiane Borges. A arte de rua é uma das mais importantes manifestações culturais e sociais de um povo. Ela é predominante nas grandes e importantes cidades como um meio de transmitir mensagens por meio da sociedade. O street art, ou arte urbana, são intervenções urbanas artísticas com temáticas que contornam desde a política, então olha, temáticas que vão desde a política até a religião, passando também por problemas sociais e etc. Esta arte pode ser feita por meio da pintura, esculturas ou instalações. Seja de que forma for, a arte urbana é uma arte marginal e não está atrelada a nenhum padrão estético. Isso é interessante também a gente marcar, porque quando a gente pensa em arte, a gente vai logo pensando lá nos clássicos, A gente pensa lá na literatura,
Pensa aí nos artistas plásticos. Então, é uma arte marginal por não estar atrelada a nenhum padrão estético. Esse marginal aí com o sentido de que ela não pertence a nenhum padrão, ela vem pelo lado de fora, tá? Ela vem pela tangente. Sendo assim, deixa eu pegar minha canetinha de novo. Sendo assim, considera-se a arte urbana uma arte livre, já que ela não sofre pressões de estilos de época, né, de estilos estéticos, sendo a expressão máxima da sociedade do ser cidadão. No Brasil e no mundo, a arte de rua tem estado presente nos maiores nas maiores e mais importantes cidades, geralmente em muros e de grande escala. Esta arte, além de embelezar a cidade de um jeito econômico e muito original, fazendo cada cidade ser única e ter seu próprio estilo, ela também faz o papel da denúncia e do protesto. Então, olha, tem toda essa parte de embelezar a cidade, né? Nós temos aí grafites especialíssimos, assim, muito incríveis, e também faz parte, né? Desempenham esse papel de denúncia e de protesto. E há também uma outra importante característica dessa arte, o papel da inclusão social. Vários artistas do estilo promovem a arte por meio de suas intervenções, estimulando a criatividade em jovens e crianças de partes mais remotas da cidade. Isso é verdade, visto que em algumas escolas nós temos até oficinas de grafite. A galera faz, né, as oficinas de grafite para desenvolver nas crianças e nos adolescentes o interesse pela arte, né? Uma escola em que eu trabalhava aqui em Juiz de Fora, a gente tinha a oficina de grafite e os meninos grafitaram o muro da escola inteiro. Ficou, assim, fenomenal, muito bacana. Aproveitaram uma árvore que nós tínhamos dentro da escola com as flores bem coloridas e fizeram o esboço de um rosto de uma mulher e a árvore seria o cabelo da mulher. Ficou incrível. Muitas comunidades mais pobres são convidadas a se juntarem aos artistas para juntos transmitirem uma ideia, conceito ou mensagem política ou apenas para criar arte e beleza. Então vejam que não é somente, né, transmitir uma ideia, não é somente um apelo crítico, não é somente construir uma mensagem social ou política, mas também criar arte e beleza, né, valorizar essa questão da presença da arte. Com cerca de 20 mil anos de evolução cultural por trás disso, o grafite, a pichação ou street urban art ainda é arte e nada parece capaz de deter a sua popularidade fenomenal. A ideia simples de desenhar em uma parede tornou-se algo verdadeiramente extraordinário em um mundo cada vez mais emparedado e murado. Percorremos um longo caminho desde as pinturas nas cavernas. Era inevitável que o roteiro fosse substituído por imagens e se destacassem com contrastes excepcionais. O advento do grafite ilustrado foi, sem dúvida, responsável pelo impulso maior de seguidores entre a população em geral. Como o estilo da escrita é quase completamente ilegível para o olho destreinado, fotos em grafite permitem uma mensagem mais clara, mais pungente, mais significativa, certo? Muito bacana conhecer um pouquinho mais sobre o grafite. A atividade 1 diz o seguinte, olha, no texto História da Arte de Rua, considera-se a arte urbana uma arte livre, sendo a expressão máxima da sociedade do cidadão. Então, pegou um trechinho do próprio texto. Os grafiteiros, além de levar arte e beleza singular às cidades, normalmente a. Denunciam os problemas sociais desde a política até a religião. B. Promovem racismo, a pobreza, a corrupção, o preconceito e o vandalismo. Muito pelo contrário, eles criticam isso, eles não estão promovendo isso. Divulgam a arte e a criatividade em favor da destruição e da depredação do patrimônio público? Não. D. Criticam a inclusão social e racial, a criatividade e a intervenção dos jovens nos muros? Desvitaliza através do grafite muros velhos de pedras, pastilhas, mármores e monumentos. Resposta correta, então, letra A. Denunciam os problemas sociais desde a política até a religião. E também fazem isso para embelezar a cidade, né? No texto 2, nós temos uma imagem representada aí, nós temos uma mocinha, a gente percebe que é uma mulher, né? Pela silhueta, o coque no cabelo, tá? Nós temos aí ela com uma posição, que a gente lembra a posição de quando a gente vai vomitar, né? E a gente vê que ela tá com a boca aberta. E o vômito dela são corações. A imagem acima representa o quê? A. Uma gestante apoiando-se no muro para vomitar.
Eu não vou falar que ela tá grávida, a gente não tá vendo isso em momento nenhum aqui na imagem, a menos que ela esteja com 1 mês de gravidez e a gente não está observando. B. Uma arte de rua intrigante e misteriosa com interpretação subjetiva. C. Uma mulher literalmente vomitando, extirpando suas emoções, pondo para fora suas emoções. Uma pessoa reprimindo seus sentimentos. E é uma ação corriqueira comum em todos os relacionamentos. Meu Deus, se isso for corriqueiro e comum em todos os relacionamentos, misericórdia, né, gente? Resposta correta, então, letra C. Nós temos a imagem de uma mulher, né, como se realmente estivesse vomitando. E esse vômito, na verdade, gente, que ela nojenta, né? Esse vômito, na verdade, a gente percebe, né, com os corações aqui, a gente pensa que coração nos leva a pensar em sentimentos e emoções. Ela está colocando para fora ali tudo aquilo que tivesse, como é que eu vou dizer? Suprindo, não. É apertando, sabe? No sentido de apertar, é contendo as suas emoções, então ela põe aquilo tudo para fora. A gente sabe que se a gente for pensar numa psiquiatria, numa psicologia, né? Isso é um fato, que quando a gente está muito ansioso ou deprimido, algumas pessoas tendem a colocar para fora as suas emoções através do vômito. Ai, credo! Mas é parte de um processo de ansiedade generalizada, às vezes, esse sintoma, né, de enjoo constante e de vômito. A resposta certa, então, letra C. Muito bem, gente. Atividade 3, nós temos um texto 3 que, na verdade, é apenas uma imagem. Nós verificamos aqui uma rua com um metrô, né, acredito. Sei lá, metrô é por baixo, não sei. É uma coisa muito interessante, tecnológica e avançada que nós temos aqui. E nós temos um muro aqui enorme, todo grafitado. Aí tá, o mural de Eduardo Cobra, na zona portuária do Rio de Janeiro, foi eleito o maior grafite do mundo, com 15 metros de altura e 170 metros de largura. O que é representado nessa obra aqui, tá? Nesse grafite, nessa parede. Minha sugestão de resposta para vocês, então. O mural Etnias representa a união dos povos da Terra e a diversidade dos grupos étnicos dos 5 continentes. E é o que a gente observa realmente. Ó, a gente tem um índio aqui, né? A gente tem toda essa miscigenação, essa mistura, né? Da nossa raça, da nossa etnia, né? Então a gente é representado aí todos esses povos, essa diversidade tão grande que indica aí a nossa formação dos nossos grupos étnicos, tá? B. A partir da análise do mural de Eduardo Cobra, você concorda que o grafite se transformou em um importante veículo de comunicação urbana, colaborando para a existência de outras vozes? Justifique sua resposta. Você concorda? Nós temos aqui uma resposta pessoal. A minha sugestão para vocês é a seguinte: sim, o grafite permite que cada artista interfira na paisagem de uma forma única, criando uma crítica social singular. A cada nova obra de arte, uma nova linguagem é criada, provocando novas reflexões sobre os espaços urbanos, sobre diversos aspectos, né? Então, de fato, é um veículo de comunicação, um veículo onde a gente observa e começa a refletir sobre diversos aspectos da nossa vida cotidiana. Então, essa é a minha visão, a minha sugestão de resposta para vocês, ok? Terminamos. 3 atividades super simples, super tranquilas, relacionadas muito mais a uma interpretação, tá? Do que um conteúdo muito específico. E é isso então, galera. Vocês tiverem gostado do vídeo, né? Tiverem gostado da aula, deixem o like de vocês, deixem um comentário. Qualquer dúvida que surgir, também deixem um comentário aqui que eu volto para responder vocês, beleza? Então é isso. Até a próxima semana, galera.